Bem, agora nós não temos mais a função tangente de x, a mais básica, né? Nós temos aqui tangente de x menos π-meios. Então, o que vai acontecer com o gráfico? Esses valores vão se comportar de que maneira? Então, assim, a ideia é a mesma. Então, no arco, seja quem ele for, nós vamos colocar os valores de 0 a 2π e vamos em busca, então, dos valores de x. Então, vamos dizer o seguinte, vamos fazer aqueles cálculos, né, como um rascunho aqui ao lado. Então, vamos dizer assim, ó, x menos π-meios, esse arco aqui ele está valendo 0 neste momento. Então, o x será igual a π-meios, pois levaremos esse aqui para o outro lado e ele trocará o sinal. Então, nós temos aqui o valor de x sendo o π-meios. Então, já vamos calcular aqui, ó, y igual a tangente de x menos π-meios, que está valendo 0. Então, tangente de 0, portanto, o y será 0, pois tangente de 0 é 0. Já no segundo momento, nós vamos ter assim, ó, x menos π-meios será igual a π-meios. Então, x é igual a π-meios, que é esse aqui, mais o que foi para o outro lado, trocando, então, o sinal. Então, aqui, denominadores iguais nós vamos conservar. π com mais π, 2π. Simplificando, então, o valor de x será π. Então, agora vamos calcular y. Ó. É tangente deste arco que está valendo π-meios. Portanto, ó, o valor do y, ele não existe, né? Então, nós vamos dizer assim, ó, não existe y, porque não está definido. Então, agora nós temos este arco valendo π. Então, vamos calcular aqui, ó. O arco de x menos π-meios, ele está sendo igual a π. Então, x é igual a π mais π-meios. Fazendo o mínimo múltiplo comum, dará 3 π-meios. Então, aqui, quando o x será 3 π-meios, o y será, ó, tangente deste arco, né, de tudo isso aqui, que agora está valendo π. Então, tangente de π é 0. Então, nós vamos pegar o arco x menos π-meios, que é esse aqui, e igualar a 3 π-meios para descobrir que x é esse. Então, ó, igual a 3 π-meios. Então, olha só, 3 π-meios com mais π-meios, denominadores iguais, nós conservamos. 3π com mais π dará 4π. Então, ó, 4π. Simplificando, então, 2π. Então, nós vamos ter aqui o valor para x de 2π. Então, y igual a tangente deste arco, que está valendo 3 π-meios. Então, não existirá y, pois tangente de 3 π-meios ou 270 graus não está definido, não existe. Agora, nós temos aqui 2π, ó. Então, ó, x menos π-meios é igual a 2π. Então, x é igual a 2π com mais π-meios. Então, 5 π-meios, né? Fazendo o mínimo múltiplo comum. Então, ó, 5 π-meios. Logo, tangente de 2π será, então, 0. Então, tendo o plano aqui mais ou menos esquematizado, nós vamos começar a fazer a marcação dos pontos. Vocês podem perceber que eu já fiz alguns cálculos aqui a mais, algumas marcações a mais no plano, mas já vou explicar por quê. Isso aqui é para facilitar. O gráfico da função tangente, ela já é um pouquinho diferente das demais. Ainda mais quando aparecer algo a mais do que o x dentro do parênteses. Isso pode causar uma certa confusão em você, saber se o gráfico se ele vai subir ou se primeiro ele vai descer, o que vai acontecer. Então, assim, ó, vamos começar a marcar esses pontos e eu já vou explicando o que eu fiz aqui. Então, ó, primeiramente nós vamos fazer o plano cartesiano e colocar os valores de x que nós encontramos aqui, ó. π-meios, π, 3 π-meios, 2π, 5 π-meios, aqui. Então, nós estamos indo de π-meios em π-meios nessas escritas em azul, conforme está aqui. Então, quando o x é π-meios, o y vai valer 0.
Então nós temos o ponto aqui, o primeiro ponto. Ele não é aqui em 0. Depois, quando x for π, o que vai acontecer com y? Ele não vai existir. Mas aí, de repente, pode surgir a dúvida em vocês. Será que esse gráfico ele vai subir ou ele vai descer? Né? Então, eu fiz esse esquema aqui para a gente detectar isso aí. Então, nós vamos pegar um valor intermediário aqui, ó, que fique, por exemplo, bem na metade, entre π meios e π. Então, que valor é esse? É 3π². Então, o que eu fiz? Eu dividi todos esses espaços pela metade. Ou seja, qual é a metade de 0 até π meios? É π². Então, eu fui marcando de π² em π². Ó. 1π², 2π², 3π², 3π², 4π², 5π², 6π², 7π² e assim sucessivamente. Para quê? Para pegar um valor intermediário e ver se quando eu usar esse valor aqui no x, se o y liberado vai ser um valor positivo ou um valor negativo. Aí eu vou saber se o gráfico vai subir ou se vai descer. Então foi isso que eu fiz. Ó. Eu peguei o 3π², né, um valor de x valendo 3π², e coloquei aqui, ó, que está aqui, ó, no lugarzinho do x, e diminuí π meios. O que aconteceu? 3π² menos π meios dá π². Então, tangente de π² dá 1. Então, ó, como gerou 1 e 1 é positivo, aonde que está o 1? Está aqui, em algum lugar aqui. Então, é na certa que esse gráfico vai subir. Né? À medida que o valor do arco, o valor do x se aproximar de π, o que vai acontecer? Quando ele chegar em π, ele não vai existir. Então, esse gráfico ele vai ficar assim, ó. Então, ó, à medida que nós vamos aumentando o arco, o valor, o resultado do y vai aumentando, 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 até que ele fica indefinido quando chegar em π. Muito bem, depois que ele passar do π, será um valor negativo ou um valor positivo? Então, nós vamos fazer esse teste, essa experiência. Então, nós pegamos um valor que está bem na metade entre o π e o 3π meios, no caso 5π², e colocamos aqui, olha só. Então, tangente de 5π² menos π meios, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 3π², que é a mesma coisa que 135 graus. Aí a gente faz aquele esquema, faz a redução ao primeiro quadrante, né? Então, tangente de 135 graus é menos 1. Então, eu sei que quando eu usar 5π², o valor vai ser aqui embaixo. Então, significa que esse gráfico aqui tende a descer, né? Então, olha só, então vai acontecer isso aqui, ó. O gráfico, ele vai descendo à medida que quando chega em π, o que acontece quando os arcos se aproximam de π? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Eles não existem, né? O valor do y não existe. Mas quando o y chega em 3π meios, o y é 0. Então, nós temos aqui um ponto bem sobre o eixo do x. Então, agora é óbvio que esse gráfico vai crescer, né? Ele vai subir. Mas, para a gente testar isso e comprovar, então nós utilizamos 7π². Ó, 7π² aqui onde tem x, ó, e diminuímos π meios. Então, isso vai dar 5π², que em graus é 225. Então, tangente de 225, a terceiro quadrante, a tangente é positiva, vale 1. Então, esse valor 1 é mais ou menos por aqui assim. Então, esse gráfico agora ele vai subir à medida que quanto mais perto de 2π ele tiver, ó, o valor do y vai cada vez mais, ficando cada vez tendendo ao infinito. Até que quando chega em 2π, ele fica indefinido. E a outra parte do gráfico, então, é quando nós temos um valor de x valendo 5π meios. Quando o x é 5π meios, o que acontece? O y, ó, ele é 0. Mas será que esse gráfico ele vai descer ou ele vai subir para lá? Então, nós fizemos esse teste, colocamos o 9π² no lugar do x, fizemos o mesmo procedimento. Olha quanto deu a tangente. Deu negativa, menos 1. Então, mais ou menos aqui. Então, esse gráfico, ó, ele desce aqui, ó, ele desce e vai se aproximando de 2π, porque em 2π os valores de x não existem, né? Então, aqui nós temos simplesmente rascunhos que agora nós vamos tirar para colocar
o domínio, né, a imagem e o período. Então, como é que nós vamos calcular o domínio? A gente sabe que aqui dentro, ó, nunca poderá dar π e nem qualquer valor que esteja meia volta depois dele. Então, nós vamos dizer que este arco que está ali dentro, ó, x menos π, tem que ser sempre diferente de π e mais kπ, ou seja, todo arco que está meia volta depois de π. Então, o x precisa ser diferente, ó, π, esse aqui vai passar somando, então mais π mais kπ, ou seja, π mais π vai dar 2π, que é a mesma coisa que π. Então, olha só, o domínio, ele vai ser diferente de π mais kπ. Se nós colocarmos o π aqui, ou qualquer valor que esteja meia volta depois do π, nós vamos descontar π e sempre vai dar π ou 3π, e a tangente não vai existir. Então, a imagem, nesse caso, é todo o conjunto dos reais à medida que o período... Quando será o período? Bom, o primeiro valor, o início da contagem, ele se dá no zero. Então, ó, nós vamos fazer um cálculo aqui rápido. Ó. Nós vamos dizer que x menos π, que é o arco, ele tem que valer zero. Então, o x, o período é depois. Então, o x, ó, nós vamos passar o π para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, 0 mais π é π. Como a função tangente é periódica de π em π, então nós vamos pegar este arco aqui e igualar a π. Então, nós teremos π, esse π vai passar para o outro lado somando, então nós vamos ter 3π. Para encontrar o período, o que é o período? É aquele intervalo de início a fim, então nós vamos pegar o valor final e diminuir do inicial. O valor final, ó, aqui vai ficar meio apertadinho para fazer, mas eu acredito que vocês entendam. Nós vamos pegar essa parte aqui em cima, né, para poder calcular. Então, nós vamos pegar o valor final, que é 3π, e diminuir do inicial, que é π, ó. Então, como os denominadores são iguais, conserva. 3π menos 2π vai dar... 3π menos π vai dar 2π. Simplificando, aqui está o período, ó. Então, para essa função trigonométrica aqui, o período é π também. Bem, a questão 4 nos dá um gráfico de uma função trigonométrica e nós temos a tarefa de encontrar a lei dessa função trigonométrica. Então, essa questão é de marcar. Então, uma dessas alternativas aqui vai representar então a lei dessa função. Então, assim, ó, o molde, né, a característica de cada função trigonométrica funciona assim, ó, f de x igual a a mais b seno, cosseno, tangente de cx mais d. Então, para nós termos a lei da função, nós precisamos encontrar os seus coeficientes a, b, c e d. Então, pela característica do gráfico, é óbvio que isso não será uma função tangente, ou será uma função seno ou cosseno. Então, vamos começar encontrando o coeficiente a. Então, a gente sabe que o valor a, o coeficiente a, o que é? É a média entre a crista e o vale, ou seja, entre o valor mais alto e o valor mais baixo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o 2 e somar com o outro, que é menos 2, e dividir por 2. Então, ó, 2 menos 2, 0, dividido por 2, então, 0. Então, nós já vamos começar a formar a nossa lei. Ó. Então, ó, f de x igual 0. Agora, nós vamos encontrar o b. Então, para encontrar o b, o que nós vamos fazer? Nós vamos localizar qual é o ponto mais alto ou mais baixo que aparece aqui primeiro. Então, o que está aparecendo para nós primeiro aqui, ó, é o ponto mais baixo. Nós vamos localizar os picos. Ou vai ser o mais alto ou o mais baixo, que aparecer primeiro. Então, no caso, é o mais baixo que está aparecendo primeiro. Então, ele se dá no menos 2. Então, pega esse valor aqui, ó, e diminui do valor a para achar a diferença.
Então, menos 2 menos 0, então vai ser menos 2. Com isso, nós já eliminamos as alternativas C e D, porque elas não têm coeficiente B valendo menos 2. Então, só pode ser a A ou a B. Agora, vamos localizar. Para nós encontrarmos o C, nós vamos relacionar com o período. Então, nós sabemos o seguinte, que o período da função trigonométrica seno ou cosseno é o 2π dividido pelo coeficiente C. O período é quando ela completa o seu ciclo, ou seja, ela saiu daqui, completou o seu ciclo e chegou aqui, ó. Então, ela saiu do zero, ela saiu de um valor de x valendo zero e chegou aqui num valor de x valendo 2π, que faz o y dar zero de novo. Então, a partir daqui, os valores passam a se repetir. Então, aqui ela completou o seu ciclo, logo o período é em 2π. Então, o período é 2π, que é igual a 2π sobre C. Então, aqui nós podemos eliminar, né, ou multiplicar cruzado. Então, o C vale 3. Né? Então, confirmando aqui que o C vale 3. Então, ó, A mais o B, no caso o B é negativo, então ó, menos 2. Aí nós não sabemos se é seno ou se é cosseno. Então, ó, C, que é 3, o X, e o D nós já sabemos que é 0, até porque não tem aqui, e até pelo ponto de corte ali. Mas agora, será seno ou será cosseno? Qual dessas duas aqui? Porque a diferença está só na função trigonométrica. Bem, agora nós vamos observar o gráfico e além dessa informação aqui que foi útil para nós, nós temos mais informações aqui. Então nós vamos escolher qualquer um destes 3 valores aqui para x e fazer o teste. Então na função que nós temos, por exemplo, ali a primeira, ó, nós temos assim, ó, y igual a menos 2 cosseno de 3x. Então, ó, y igual a menos 2 multiplicado pelo cosseno de 3 vezes. Vamos escolher um valor para x. Por exemplo, esse aqui, ó, o π sextos. Então, π sextos. Se a função for essa, o resultado disso aqui tudo, ó, quando eu usar um x valendo π sextos, o valor de saída, que é a imagem, o y, tem que dar menos 2. Então, vamos fazer aqui, ó, y igual a menos 2 vezes o cosseno, ó, aqui vai dar π meios. Quem é cosseno de π meios? Vale 0. Então, menos 2 vezes 0 é 0. Não deu menos 2. Então, a letra A, por eliminação, também não é. Só pode ser a B. Mas nós vamos confirmar aqui por que é a letra B. Então, nós vamos trocar o cosseno por seno. Ó. Então, aqui teremos seno e o seno. Quem é seno quem é seno de π meios? É 1. Então, a menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, justamente o valor que aparece ali. Então, a alternativa correta é a letra B. Bem, essa questão, né, a questão 5 nos dá um gráfico de uma função seno, no caso, então, uma senoide, e pede que nós encontremos os coeficientes A e B. E ali ele dá algumas alternativas para marcar. Então vamos ver o seguinte, como que nós calculamos o valor do A? Nós pegamos o valor mais alto, somamos com o valor mais baixo, né, da imagem e dividimos por 2. Então aqui o valor maior que nós temos é 3 e o valor menor é menos 1, então dividimos por 2. Então 3 mais menos 1 é 3 menos 1, que é 2. Então nós vamos ter 2 dividido por 2, que vai dar 1. Para calcular o B, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar o gráfico, nós vamos ver se o ponto que aparece, o pico no caso, vai ser um valor menor ou um valor maior, no caso é o valor menor. Então nós vamos pegar ele e diminuir do valor do A. Então menos 1 é menos 2. Então o valor do A é 1 e o B é menos 2. Então isso corresponde à alternativa letra D. Bem, a questão 6 também pede a lei da função, então ela pede os coeficientes A, B e C e D, né? Então nós vamos calcular. Ó. Então nós sabemos que o coeficiente A é a média entre os valores. Já dá para perceber, ó, aqui na verdade o valor do A ele corta o gráfico aqui pela metade.
Então ele está sendo zero, mas vamos comprovar os cálculos. Ó. Então 2 mais o menos 2 por 2, ou seja, 0 dividido por 2, 0. Depois, o coeficiente b, então nós temos aqui o valor, o pico no caso é o valor menor, então ele é menos 2. Então menos 2 menos 0 é menos 2. Então na verdade esse valor menos aqui o valor do A. O C, nós também, com o gráfico pronto, nós podemos perceber quantas vezes ele se repete, né? Ou pega aqui, ó, ele inicia no 0 e termina o seu ciclo aqui. Então, eu não coloquei aqui a informação, no caso na folha tem ali, eu simplesmente não escrevi, mas na folha tem, já dá para nós pegar direto dali, só não observar. Mas nós podemos notar, ó, quantas vezes este gráfico cabe de 0 a 2π, ó. Então, ó, 1, 2, 3, ele cabe 3 vezes, então o C vale 3. À medida que o D vale 0, porque o gráfico está cortando aqui, ó, bem na origem, ele não está nem abaixo e nem acima, para haver, no caso, uma defasagem, um adiantamento. Então a lei da função é essa aqui, ó, f de x igual, ó, a mais, no caso, ó, mais o b seno de cx mais d, ou ainda melhorando, ó, f de x é menos 2 seno de 3x. Então a questão 7, ele diz o seguinte, que o seno de um determinado arco, um determinado ângulo, não sabemos quanto, vale 3/5, e que esse arco pertence ao intervalo de π a π, ou seja, segundo quadrante. Então, nessas condições, qual será o valor das demais funções trigonométricas? Cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, né? Vamos calcular, então. Então, para começar, nós temos que lembrar disso aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso vale 1. Por que isso é importante? Porque essa relação trigonométrica, ela vai nos levar a qualquer outra função trigonométrica. Então, as funções trigonométricas mais elementares, as principais, são seno e cosseno. Se eu tiver seno e cosseno, o problema está resolvido. O seno eu tenho, porém o cosseno não. Mas, ora, se eu tenho seno, eu coloco aqui a informação. O que eu vou encontrar? O cosseno. Então, vamos lá. Ó. O seno de alfa vale 3/5, mas como esse seno de alfa, aqui, o seno está ao quadrado, ó, então nós vamos elevar essa informação ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de alfa, portanto, isso vale 1. Dando continuidade, ó, nós vamos ter 9 sobre 25, mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso vale 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 9 sobre 25. Então, cosseno ao quadrado de alfa, fazendo o mínimo múltiplo comum, ó, nós teremos 25 menos 9. Então, ó, cosseno ao quadrado de alfa será 16 sobre 25. Só que nós não estamos interessados no valor do cosseno ao quadrado, nós queremos o valor do cosseno. Então, nós vamos extrair a raiz quadrada do cosseno de alfa. Como nós temos aqui um expoente par, então nós temos duas possibilidades, o mais ou o menos, porque tanto o número negativo quanto positivo, quando elevado no expoente par, a resposta sempre gera um valor positivo. Então, 16 sobre 25. Então, o cosseno de alfa é. Então, agora pode gerar dúvida. Será que vamos pegar o sinal positivo ou o negativo? Quem vai nos dizer isso é isto aqui, ó, é o sinal é o quadrante, né, pelos sinais dos quadrantes. Então nós estamos trabalhando com a função cosseno e o que nós sabemos a respeito da função cosseno? Ó? A função cosseno no segundo quadrante, que é o caso, ó, de π até π, ela possui valores negativos. Então nós vamos optar pelo sinal menos. Então a resposta disso aqui é menos 4/5. Ó. Raiz quadrada de 16, 4, e de 25 é 5. Então, com o seno e com o cosseno, nós vamos chegar às demais funções trigonométricas.
O que nós sabemos? Nós sabemos que tangente de alfa é seno de alfa sobre o valor do cosseno de alfa. Então, o valor do seno já é dado. Ó. Ele vale, então, 3/5. Dividido pelo valor do cosseno, que é menos 4/5, nós temos aqui uma divisão de frações. Então, nós vamos pegar aqui a primeira, que é 3/5, e multiplicar pelo inverso da segunda. Com isso, podemos simplificar, então, menos 3/4. E tangente no segundo quadrante, nós sabemos que ela é negativa. Então, os valores vão se confirmando à medida que nós vamos calculando. A menos que a gente erre com respeito ao sinal. Se nós errarmos aqui na escolha do sinal, automaticamente as respostas sairão erradas. Então, agora nós vamos calcular a cotangente do ângulo alfa, que é o inverso da tangente. Ó. É o 1 sobre o valor da tangente do ângulo alfa. Ora, se a tangente é menos 3/4, o inverso então é menos 4/3. Então isso aqui é menos 4/3, é só inverter lá. O que nós sabemos mais? Sabemos que a função cossecante de alfa é 1 sobre o seno do alfa, ou seja, o inverso do seno. Se o seno é 3/5, então a cossecante será 5/3. E também sabemos que a secante do ângulo alfa é o inverso do cosseno deste mesmo arco. Se este arco é menos 4/5, então a secante será menos 5/4. Então nós temos todos os valores, né, das demais funções trigonométricas, além desta dada. Bem, o objetivo da questão 8 é o mesmo da questão 7. Dado uma função trigonométrica, calcular as demais. Então nós vamos ter que criar uma relação entre tangente, seno, cosseno, para que nós possamos encontrar as demais. O que nós sabemos? Nós sabemos que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Porém, nós temos somente a função tangente. Mas também, o que nós sabemos a respeito da função tangente? Nós sabemos que tangente de um arco x é igual ao seno desse arco x sobre o cosseno deste arco x. Como o valor da tangente foi dado, ó, então isso aqui nós já sabemos. Ó. Isso aqui vale 7 sobre 24, que é igual a seno do x sobre cosseno do x. Podemos multiplicar aqui cruzado, ó, 24 seno do x é igual a 7 cosseno do x. O 24 que está multiplicando, ele passa então dividindo, então vai dar 7 24avos de cosseno do x. Então nós conseguimos deixar de escrever a tangente e passar a escrever seno em função ali do cosseno, para nós poder então utilizar esta relação trigonométrica, essa relação fundamental, né, da trigonometria. Então, no lugar do seno, nós já sabemos o que nós vamos colocar. Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x. Se seno de x é isso, então nós vamos colocar, ó, 7 sobre 24 cosseno do x ao quadrado, que é essa parte aqui, mais o cosseno ao quadrado do x, isso aqui tem que dar 1. Então, a 7 ao quadrado vai dar 49, 24 ao quadrado, não sei quanto que é, vamos ver aqui, 24 ao quadrado, 576, então 576 que multiplica cosseno ao quadrado de x. Aqui não vão confundir, não vão escrever cosseno de x ao quadrado, assim, ó, cosseno do x ao quadrado. Isso que eu acabei de escrever é completamente diferente disso aqui. O que vai ao quadrado é a função, nós estamos multiplicando cosseno por cosseno. Então, cosseno ao quadrado daquele arco x. Então, mais este cosseno ao quadrado aqui de x, isso aqui tem que dar 1.
Com isso, nós temos uma soma de frações e nós vamos então fazer o mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos dar continuidade aqui, ó, e aí nós vamos perceber que o denominador será 576. Então, a 576 de ambos os lados. Então, 576 dividido por ele mesmo dá 1, vezes 49 cosseno ao quadrado, 49 cosseno ao quadrado de x. Então, 49 cosseno ao quadrado do x mais. Aqui, ó. 576 dividido por 1, 576 vezes esse cosseno, então 576 cosseno ao quadrado do x. 576 dividido por 1 é o próprio 576 vezes 1, então temos 576. A partir desse momento nós podemos eliminar os denominadores. Então, somando esses dois valores aqui, nós vamos obter, ó, 625 cosseno ao quadrado do x, que é igual a 576. Então, ó, cosseno ao quadrado do x será 576 dividido por 625. Porém, agora nós vamos ter que extrair a raiz quadrada, pois nós temos o valor do cosseno ao quadrado. Então, nós vamos verificar os sinais. Nós estamos trabalhando aqui, ó, no terceiro quadrante. O que o cosseno é no terceiro quadrante? É um valor negativo. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Cosseno do x é igual a menos a raiz quadrada de 576 sobre 625. Então, cosseno de x é raiz quadrada de 576, nós calculamos aqui que é o 24. Então, ó, menos 24 sobre 25, pois 25 é a raiz quadrada de 625. Para nós obtermos agora o valor do seno, basta nós colocarmos no lugar do cosseno quanto vale o cosseno, né? Pois ele não é mais desconhecido. Então, nós sabemos o seguinte, que seno do x é 7 sobre 24, que multiplica quem? O cosseno do x, que é menos 24 sobre 25. Com isso, nós conseguimos aqui obter uma boa simplificação. Então, é verdade que seno do x é menos 7 sobre 25. Então, com o valor do cosseno e do seno, nós temos as demais funções trigonométricas. Então, o que nós sabemos? Ó, vamos até mudar aqui. Ó, nós sabemos que tangente de x, o que é? É o valor do seno, que é menos 7 sobre 25, dividido pelo cosseno, que é menos 24 sobre 25. Então, nós vamos, divisão de frações, né? Nós vamos pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Como ambas têm o mesmo sinal, então o resultado vai dar positivo. Então, quanto ao sinal, nós nem precisamos colocar mais. Então, ó, 7 sobre 25 vezes 25, então, sobre 24. Então, aqui uma simplificação, ou seja, 7 sobre 24. Então, nós sabemos que a cotangente de x é o inverso da tangente. Então, será 24 sobre 7. Nós sabemos também que a secante de x, ó, secante de x, é o inverso do cosseno. Se o cosseno é menos 24 sobre 25, o seu inverso será menos 25 sobre 24. Então, ó, menos 25 sobre 24. À medida que cossecante de x é o inverso da função seno. Se seno vale menos 7 sobre 25, então a cossecante vai ter como valor menos 25 sobre 7. A questão 9, então, pede que nós calculemos os valores de m para que essa equação aqui e as demais tenham solução. Então, notem que nós estamos trabalhando com a função seno de x. Então, associem este exemplo aqui com essa situação. Então, quer dizer que nós temos que ter alguns valores aqui para m, que quando multiplicados por 2 diminuídos de 7, sejam o resultado do seno de algum arco. Por exemplo, seno de 30 não é 1/2?
Seno de 30 é 1 meio. Então quer dizer que aqui vai gerar um resultado. Ó, seno de 30 é igual a 1 meio. Mas o que tem de curioso aqui? É o seguinte, nós temos sempre valores para seno, cosseno, valores sempre oscilando entre menos 1 e 1 devido ao raio da circunferência trigonométrica. Observem aqui, ó. Então o raio da circunferência trigonométrica, ele sai daqui desse ponto central e vai até ali. Ele é raio unitário, ele tem comprimento unitário, ele vale 1. Então ele sempre fica girando aqui, oscilando, ou seja, ou é 1, ou é menos 1, ou é qualquer valor entre menos 1 e 1, fica sempre oscilando entre esses valores. Então esse resultado aqui, ó, ele sempre vai ser um valor que está de menos 1 até 1, vai ser algum valor desse. Então quer dizer que para essa equação aqui para que essa equação tenha solução, é necessário que o resultado disso aqui pertença a este intervalo aqui, ó. Isso aqui precisa existir, precisa ser obedecido à ordem desse intervalo. Então, isso aqui tem que ser um valor entre menos 1 e 1, ou o próprio menos 1 e 1. Então, no lugarzinho aqui desse x, ó, que é o resultado disso aqui, até vamos trocar o x para vocês não confundir. Até, na verdade, o x é isso aqui, ó, o seno desse arco é esse resultado aqui. Então, significa que essa parte que vocês têm aqui, ó, ela tem que ser encaixada ali dentro, ó, tem que ser um resultado entre menos 1 e 1. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dizer, então, ó, que menos 1 é menor ou igual a 2m menos 7, menor ou igual a 1. Então, na verdade, nós temos aqui um sistema de inequações. Observe uma coisa, se menos 1 é menor do que isso aqui, então é porque isso aqui é maior ou igual a menos 1. E isso aqui é menor ou igual a 1. Ó. Então, 2m menos 7 é menor ou igual a 1. Então, como nós temos duas expressões com a mesma variável, elas estão relacionadas. Então, vamos resolver essa aqui, ó. Então, 2m, isso aqui são inequações do primeiro grau lá do ensino fundamental. Então, esse menos 7 passa somando, ó. Então, isso aqui vai dar menos 1 mais 7. Então, 2m é maior do que 6, maior ou igual. Então, o m precisa ser maior ou igual a 3, porque o 2 passa, então, dividindo o 6. Então, nós temos aqui alguns valores para m. Então, m que são números, né, valores maiores ou iguais a 3, solucionam esta expressão, esta inequação, mas podem não solucionar esta. Então, vamos resolver essa aqui, ó. Então, ó, 2m menor ou igual a 1, esse menos 7 vai para lá, mais 7, então 2m menor ou igual a 8, então m menor ou igual a 4. Que conclusão que nós chegamos? Que os valores de m precisam ser maiores ou iguais a 3 e ao mesmo tempo menores ou iguais a 4. Ou seja, então só pode ser de 3 a 4. Então olha só, essa aqui é a solução para essa parte e essa outra reta aqui, ó, é a solução para essa outra parte aqui. Então, esses valores precisam ser, ó, maiores ou iguais a 3, e esse aqui, então, menores ou iguais a 4. Então, nós precisamos encontrar valores de m que façam estas duas expressões funcionarem simultaneamente para, então, gerar a solução para aquela equação. Então, nós temos que pegar a intersecção aqui, ó. Então, são valores de 3 até 4, né? Então, a intersecção, aqueles intervalos que nós estudávamos lá no primeiro ano do ensino médio. Então, os valores de m que solucionam essa equação são esses aqui, ó. Então, ó, m pertence aos reais, tal que 3 é menor ou igual a m, menor ou igual a 4. Bem, mesmo que seja cosseno,
A ideia é a mesma, porque tanto na horizontal, né, que é o cosseno, quanto na vertical, que é o seno, os valores ficam oscilando de menos 1 a 1. Então quer dizer que o resultado disso aqui para a função cosseno do x precisa ser um valor de menos 1 a 1. Mas aqui nós temos que ter a função cosseno do x, nós temos ali o 1 junto. Então nós vamos fazer assim, vamos arrumar isso aqui, ó. Então a cosseno do x é igual a 3m ao quadrado menos m menos 1. Então nós precisamos garantir que este resultado aqui seja algum valor de menos 1 a 1. Então é isso, ó. Isso aqui tem que pertencer a este intervalo aqui, ó. Nós temos que colocar isso de menos 1 até 1. E é isso que nós vamos fazer. Então nós vamos colocar assim, ó, menos 1 menor ou igual a 3m ao quadrado menos m menos 1 é menor ou igual, então, a 1. Com isso, nós vamos gerar aqui, então, um sistema de inequações. Ó. Então, vamos raciocinar. Se menos 1 é menor que isso, então, 3m ao quadrado menos m menos 1 é maior ou igual a menos 1. E isso aqui, por sua vez, é menor ou igual a 1. Então, a 3m ao quadrado menos m menos 1 é menor ou igual a 1. Então, nós temos aí duas inequações para resolver, inequações ainda do segundo grau. Então, nós vamos pegar aqui a primeira. Ó. Então, ó, 3m ao quadrado menos m menos 1. Esse aqui nós vamos trazer para cá, então, mais 1 maior ou igual a 0. Então, aqui temos simétricos. Então, 3m ao quadrado menos m maior ou igual a 0. Então, nós temos que lembrar agora como se resolve uma inequação de segundo grau. Ou seja, nós vamos encontrar as raízes, fazer o estudo do sinal para depois, então, tirar a resposta. Então, encontrar as raízes é igualar a 0 e aplicar a forma resolutiva de equação de segundo grau, mas isso principalmente quando a equação for completa, não é o caso aqui. Então, nós vamos colocar o m em evidência. Ó. Então, 3m ao quadrado dividido por m, então 3m. m por m, então, vai dar 1, maior ou igual a 0. Na verdade, aqui nós estamos encontrando as raízes, então nós vamos igualar a 0 isso aqui. Isso aqui nós vamos deixar reservado lá para o finalzinho para nós encontrar a solução. Então, igual a 0 aqui. Então, uma das raízes é 0 e a outra, que é aqui, ó, 3m menos 1 igual a 0, então a outra raiz é 1 terço. Então, nós temos duas raízes para essa equação, essa aqui e essa aqui. Então, notem que está envolvido aqui na jogada, ó, o sinal. Como assim sinal? Maior ou igual a 0. Tudo aquilo que é maior do que 0, o que que é? É positivo. Então, nós vamos fazer aqui o esboço do gráfico. Ó. Nós temos aqui o eixo do x e o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Nesse caso, ela tem a concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Ela vai cortar o eixo do x em dois locais diferentes, porque nós temos raízes reais e diferentes. Então, a situação é essa aqui, ó, parábola com a concavidade voltada para cima, os valores de corte, então, aqui no 0 e no 1 terço. Valores abaixo do eixo do x, então, negativos, acima, então, os y são positivos. Então, os valores que solucionam essa equação, nós estamos buscando valores para m que tornem esse resultado aqui um resultado positivo. Quando que os resultados serão positivos? Então, aqui, ó, quando nós utilizarmos para m valores menores do que 0 ou maiores do que 1 terço. Como ele permite que zere, né, nós temos aqui o intervalo fechado, então nós vamos incluir o 0 e também o 1 terço. Então é toda uma revisão lá do ano passado. Ó. Então, ó, o estudo de intervalos, a questão do estudo do sinal, gráfico de funções, então nós estamos precisando aqui. O mesmo nós vamos fazer para essa. Então, essa aqui vai dar uma equação de segundo grau completa. Ó. Então, nós vamos ter, ó, 3m ao quadrado menos m. Notem
que este aqui vai passar para lá menos 1. Então, menos 1, nós vamos ter menos 2, e isso terá que ser menor ou igual a zero. Como essa equação aqui, né, na verdade ela é uma inequação, mas olhando ela como uma equação, para agora aplicar a fórmula resolutiva, ela é completa. Então, nós vamos ter que aplicar a fórmula. Então, nós temos isso aqui, ó, m igual menos o b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 3, o a vale 3, vezes o c, então, que é menos 2. Tudo isto, então, sobre 2 vezes o a. Então, agora, dando continuidade, nós sabemos que m é 1 mais ou menos, aqui, ó, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 24, com mais um 25, cuja raiz é 5. 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos ter o m1, 1 com 5, 6, dividido por 6, 1. Teremos o m2, 1 menos 5, menos 4. Então, menos 4 sextos, que ao mesmo tempo é menos 2 terços. Então, menos 2 terços. Então, novamente, nós temos aí duas raízes. Então, é o mesmo critério. Nós agora estamos querendo encontrar valores para m que gerem resultados menores do que zero ou o próprio zero. Então, tudo aquilo que é menor que zero, que é negativo. Aqui nós estávamos interessados nos valores positivos. Já para essa aqui, então, tem que ser valor negativo. Então, nós vamos fazer o esboço do gráfico. De qualquer forma, nós teremos uma parábola, pois é uma equação de segundo grau, com a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente A é positivo. Então, ela vai cortar o eixo do x em 2 pontos novamente, porque nós temos duas raízes reais e diferentes. Então, ó, no menos 2 terços e depois no 1. Então, aqui menos, ali mais e ali mais. Então, aqui temos o eixo do x. Então, o intervalo que satisfaz esta inequação, nós queremos valores que sejam negativos ou que tornem-se nulo, ou seja, iguais a zero. Então, são valores aqui, ó, do menos 2 terços até exatamente o 1. Mas o que é solução para essa pode não ser para essa. Então, nós temos que descobrir que valores de m são esses que são capazes de solucionar as duas situações ao mesmo tempo, que aí o que vai acontecer? Vai acabar solucionando a equação que é o nosso propósito. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma reta para colocar esta solução, uma segunda reta para colocar esta solução e uma terceira reta para colocarmos a intersecção e, então, gerar a resposta. Então, aqui nós temos o zero fechado, que vamos deixar ele aqui, e depois o 1 terço. O 1 terço vamos deixar ele aqui, que é fechado também. Então, nós temos aqui essa parte do intervalo, menor que zero, menor ou igual a zero, maior ou igual a 1 terço. Esse aqui, menos 2 terços, é um valor negativo, então ele vai ficar aqui, menos 2 terços, e depois nós temos o 1. O 1 é maior que esse aqui, ó, então ele vem até aqui. Então, nós temos essa parte aqui. Então, de intersecção, nós vamos ter este intervalo aqui, ó, do menos 2 terços até o zero e do 1 terço até o 1, que pega os dois ao mesmo tempo. Então, é isso, ó, do menos 2 terços até o zero e depois do 1 terço até o 1. Então, para nós escrever essa solução em formato de conjunto, fica, então, a solução m, que pertence aos reais, tal que menos 2 terços menor ou igual a m, menor ou igual a zero, ou, quando a gente quer colocar um outro intervalo também que sirva, nós colocamos o ou 1 terço menor ou igual a m, menor ou igual a 1. Qualquer valor que nós escolhermos respeitando esse intervalo aqui e colocarmos aqui, com certeza será um valor entre menos 1 e 1, incluindo o menos 1 e 1,
então a equação terá solução. Então, da mesma forma, essa equação será resolvida, né? Nós vamos ter que ter um intervalo aqui de menos 1 a 1, incluindo, né, o menos 1 e 1 para que a solução desta equação exista, pois estamos trabalhando com a função seno. Então, isso aqui será um valor de menos 1 até 1. Então, é isso aqui que nós vamos ter que fazer, ó. E novamente nós teremos uma equação de segundo grau. Então observem, se este valor é menor do que isto, então isto é maior do que isto. Então já vamos escrever, ó, m ao quadrado mais m menos 1 é maior ou igual a menos 1. Com isso, este menos 1 passará para cá somando, nós teremos valores simétricos, ou seja, eles vão se anular. Então vai sobrar apenas m ao quadrado mais m maior ou igual a zero. Então agora nós vamos colocar o m em evidência. Então teremos m mais 1 igual a zero. Então ó, m2 dividido por m dá m por m dá 1. Então m igual a zero e m mais 1 igual a zero. Portanto, o m é menos 1. Então, nós temos duas raízes para essa equação. Então, agora nós vamos colocar fazer o estudo do sinal. Então, nós temos aqui o eixo do x e nós vamos fazer o esboço do gráfico. Notem que nós temos uma função de segundo grau onde o a é positivo, então a concavidade da parábola é voltada para cima. E ela vai cortar o eixo do x em dois locais diferentes, porque nós temos dois valores diferentes. Os pontos de corte são nas raízes, ó. Então aqui, ó, no menos 1 e no 0. Essa parte aqui é formada por resultados negativos e essa aqui por resultados positivos. Nós queremos resultados que sejam maiores ou iguais a 0, ou seja, positivo. Então compreende essa parte aqui, ó, dos valores menores que menos 1 ou valores maiores ou iguais a 0. Então vamos guardar essas informações para utilizar depois. Então agora nós vamos comparar isso aqui com isso aqui. Então, ó, este 1 aqui, ele passará para cá menos 1. Então menos 1 com menos 1 ficará menos 2. Então nós teremos m ao quadrado mais m menos 2 menor ou igual a 0. Então agora vamos aplicar a fórmula resolutiva. M igual a menos 1 mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tudo isto então sobre 2a. Logo m será menos 1 mais ou menos. Aqui teremos 8 com mais 1, 9, cuja raiz é 3, sobre 2. Então, o M1 é menos 1 com mais 3, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Menos 1 menos 3, menos 4 por 2, então vai dar menos 2. Então, nós vamos fazer um esboço do gráfico também. Temos aqui o eixo do x. Podemos perceber que a concavidade da parábola é para cima também, cortando em pontos distintos. Então, ela vai cortar no menos 2, depois no 1. Nós temos aqui. E ele está buscando valores que sejam o quê? Negativos. Então, negativos pega essa parte aqui, ó. Como o intervalo é fechado, ele inclui tanto menos 2 quanto 1. Então, é toda essa parte ali. Então agora nós vamos fazer os sistemas de retas, ó. Uma reta para colocar a solução para cada situação e uma terceira reta para gerar a solução para o problema, para a equação. Então aqui nós temos valores menores ou iguais a menos 1 e depois valores maiores ou iguais a 0. Então fica assim. Nesse caso, valores de menos 2 até 1. Com isso, nós conseguimos observar que a intersecção se dá do menos 2 até o menos 1, depois
do 0 até o 1. Então, toda essa parte aqui de números, ó, quando colocar aqui, vai gerar algum valor entre menos 1 e 1, podendo ser até, inclusive, o menos 1 ou o 1. Então, a solução para isto é m pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a m menor ou igual a menos 1, ou ainda 0 menor ou igual a m menor ou igual a 1. Bem, então aqui o procedimento é análogo, vamos isolar aqui o seno do x, ó. Então, ó, seno do x é igual a 1 menos 4m. Então, todos sabemos que para esta equação ter solução é necessário que este resultado seja um valor compreendido naquele intervalo, né? Que é isso aqui, ó, menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Então, nós temos que ter um arco x que, quando calculado, na verdade aqui é o seno do x, né? O valor do seno do x tem que gerar um resultado de menos 1 a 1. Então, vamos lá. Ó, menos 1 menor ou igual ao seno do x, que é 1 menos 4m menor ou igual a 1. Nesse caso, tem até um dispositivo mais prático de resolver isso aqui, quando a equação é do primeiro grau, a gente leva esse termo para o outro lado, esse para o outro, mas vamos praticar ali o sistema de inequações. Se menos 1 é menor do que isso, então é porque isso é maior do que isso, ó. Então, 1 menos 4m é maior ou igual a menos 1. Com isso, menos 4m é maior ou igual a menos 1 menos 1. Então, menos 4m é maior ou igual a menos 2. Então, variável negativa, multiplicamos por menos 1. Não esqueçam que aqui inverte, ó. Quando multiplica-se por menos 1, os sinais se invertem. Então, o que é maior fica menor, o que é para a direita fica para a esquerda, funciona assim. Então, aqui é 2. Então, ó, m menor ou igual a 2 quartos. Então, os valores de m precisam ser menores do que 1 meio. Esta aqui é uma solução exclusiva para esta primeira parte aqui. Agora, para que isto aqui seja menor ou igual a 1, vamos descobrir os valores de m. Então, vamos lá. Se isto é menor do que isto, então, porque isto é maior do que isso, que já está feito aqui. Então, agora, este é menor do que este. Então, nós temos, ó, 1 menos 4m é menor ou igual a 1. Então, menos 4m é menor ou igual a 1 menos 1. Então, menos 4m é menor ou igual a 0, multiplicando por menos 1, 4m é maior ou igual a 0. Logo, m é maior ou igual a 0, porque 0 dividido por 4 é 0. Então, nós temos duas possibilidades para m. Então, uma dessas possibilidades, né, diz que m precisa ser menor ou igual a 1 meio. Então, está aqui, ó, menor ou igual a 1 meio. A outra diz que o m precisa ser um valor maior do que 0. Então, a intersecção é algum valor, né, que vai do 0, é qualquer valor, melhor dizendo, do 0 até o 1 meio. Então, a solução está aqui, ó. Solução m pertence aos reais, tal que 0 menor ou igual a m menor ou igual a 1 meio. Bem, a questão 10, então, ela dá 3 gráficos e 3 funções e pede que a gente faça associação, ou seja, se o gráfico que corresponde à função f for esse aqui, então o 3 está associado à função f. Se esse aqui corresponde à função ao gráfico 1, então o 1 está relacionado com a função h. Na verdade, é ligar cada gráfico à sua respectiva função, é isso. Então, vamos avaliar aqui esse primeiro gráfico. O que está acontecendo? Nós vamos detectar quem é o A, o B, né, que a gente já vai ver qual é a função. Aqui, para nós calcular o A para essa função, nós vamos pegar o valor mais alto, que é menos 2, somar com o valor mais baixo, que é o menos 4, e nós vamos, então, dividir por 2.
Menos 2 com menos 4, menos 6 por 2, então o A é menos 3. Então, é óbvio que só pelo fato de ter calculado A, nós já sabemos que o gráfico 1 é referente à função H, porque o único que tem o A valendo menos 3. Para calcular o B, nós vamos aqui, ó, o ponto mais alto é o que tem primeiro. Então, para calcular o B, nós vamos pegar o menos 2 e diminuir do A, que é menos 3. Então, o B é menos 2 mais 3, que é 1. Olhando aqui, ó, o B vale 1. Então, é isso. Ó, a função g está associada ao gráfico 1. Depois, vamos olhar para o gráfico 2. Então, nós vamos calcular o valor do A. O A é o valor mais alto, que é 3, mais o menor valor, que é 1, dividido por 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2 dá 2. Então, já é óbvio que é a função H. O valor do B, então, vamos calcular mais um para confirmar aqui. O valor que chega primeiro é o mais baixo, que é o 1, né? Então, o 1 menos o A, que é 2, ou seja, menos 1. Então, aqui, ó, menos 1. Então, quer dizer que o gráfico 2 está associado à função H. Então, esse aqui é o gráfico 2. Consequentemente, esse aqui só pode ser o terceiro gráfico. Mas vamos avaliar. O que nós conseguimos detectar aqui, ó, que o menor valor é menos 2. Vamos calcular o A. É menos 2, mais o valor mais alto, que é 2 por 2. Ou seja, 0 por 2 é 0. Então, na verdade, nós não temos nenhum valor aparecendo ali somando com o B. O valor do B, nós podemos pegar o valor mais baixo que aparece aqui primeiro é o menos 2. Ó. Então, menos 2 menos o 0 vem ser menos 2, ó, o que já mostra ali o coeficiente de menos 2. Então é isso, é associar os coeficientes, né, com a devida função. A questão 11, então, nos pergunta qual é o valor máximo e o valor mínimo dessa função. Ou seja, até quanto o gráfico sobe, até qual valor e até qual valor ele desce. É isso. Então vamos tomar como exemplo o gráfico da função y igual a seno de x, que é a mais básica que tem. Nós podemos perceber que os valores da imagem, o ponto mais alto e o mais baixo, eles ficam oscilando de menos 1 até 1. Não é nem um valor maior do que 1 e nem um valor menor do que menos 1. Então nós vamos tomar como base isso aí, como orientação isso. Então, como ele quer saber o valor máximo e o valor mínimo, está relacionado com a imagem. Imagem é y. Como a gente sabe que f de x ou y é a mesma coisa, então só para facilitar para o y aparecer, nós vamos trocar f de x por y. Então nós vamos escrever assim, ó, y igual a 4 mais 5 seno dx. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a função seno do x. Por quê? Vamos primeiro isolar, ó, y menos 4 igual a 5 seno do x. O 5 está multiplicando, então ele vai passar para este lado, dividindo. Então nós temos aqui a função seno do x. Então seno do x é isso aqui, que é um valor. Então o que o seno do x... o que acontece com o seno do x, que é um valor? Ele fica oscilando de menos 1 a 1. Então, isso aqui precisa ficar de menos 1 a 1. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Essa expressão aqui, este y, ele tem que ficar entre menos 1 e 1. Na verdade, de menos 1 a 1. Então, aqui tem um dispositivo mais prático até para resolver isso. Dá para resolver pelo aquele mesmo critério que nós estávamos aplicando antes, ó, isso aqui é menor que isso, ou isso é maior do que isso, e isso é menor que isso. Fazer um sisteminha de duas inequações e achar os valores de y. Mas dá para nós passar esse 5 multiplicando por ambos os lados, fica mais prático, olha só. 5 vezes menos 1, menos 5, menor ou igual
a y menos 4 menor ou igual. 5 vezes 1, 5. Esse 4 que está diminuindo, nós vamos passar para ambos os lados somando. Então vai ficar assim. Então menos 1 menor ou igual a y menor ou igual a 9. Ou seja, os valores de y vão ficar de menos 1 a 9. Ou ainda, o menor valor é menos 1 e o maior valor é 9. A questão 12 pede o domínio da função cotangente de x mais π quartos. Então eu coloquei aqui essas observações para a gente entender algumas coisas. Nós vamos nos orientar pelo domínio da função cotangente de x, que é a mais básica. Então a gente sabe que o domínio da função cotangente nunca pode ser 180 graus e nem qualquer valor que esteja meia volta depois do π, ou seja, zero. Por quê? Porque por causa dessa relação aqui, ó. Se nós temos a função cotangente de x, o que é cotangente de x? É 1 sobre tangente. Vamos imaginar que esse x vale a π, justamente o que ele está dizendo que não pode. Quanto que é tangente de π, que é 180? É zero. Então, 1 dividido por zero é uma indeterminação, não existe resultado. Então, por isso que nunca podemos ter aqui no arco x o zero e nem π, e nem qualquer valor de meia e meia volta. Ou seja, na função cotangente, esse arco aqui, ó, ele jamais poderá ser π ou qualquer valor que esteja a meia volta dele, ou seja, κπ, né? Na verdade, κπ, que é meia de meia e meia volta. Então, nós precisamos assegurar isso para toda função cotangente. Isso vai modificar um pouco o domínio em função do que nós temos ali dentro. Mas então nós vamos dizer assim, ó, que x mais π quartos tem que ser algo diferente de quê? De κπ. Não pode ser π e nem qualquer valor que esteja meia volta após ele, ou antes dele no caso. Então o x precisa ser diferente de esse que passa para o outro lado, ó, menos π quartos mais κπ. Imagine que você coloque menos π quartos ali dentro. Então vocês vão ter o seguinte, menos π quartos com mais π quartos vai dar zero. Então vocês terão cotangente de 0 graus, que é a mesma coisa que 1 sobre tangente de zero. Quanto que é tangente de zero? É zero. E aí vocês ficarão com 1 sobre zero, isso aqui não vai existir. Então vocês, para essa função, não podem ter, não podem usar o menos π quartos e nem qualquer valor que esteja meia volta depois desse aqui. Então nós vamos dizer o seguinte, que o domínio é x que pertence aos reais, tal que x precisa ser diferente de menos π quartos mais κπ. Bem, então na questão 13 ela pede que nós calculemos o período de cada uma dessas funções. Então nós sabemos o quê? Que o período é o 2π dividido pelo coeficiente c, que nesse caso é o que acompanha o x, então que vale 2. Então nós chegamos à conclusão que o período para esta função é π, ou seja, os seus valores se repetem de π em π. Nesse caso nós temos que o período é 2π dividido pelo coeficiente c, que é 2 também. Tanto para o seno quanto para o cosseno o procedimento é o mesmo. Então o período também é π. Neste caso, o período é 2π dividido pelo coeficiente c, que está valendo 1/2. Então, 2π vezes 2, porque divisão de frações, pegamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, o período será de 4π. Nesse caso, então, associando a gráfico, isso aqui será uma onda, um gráfico mais espichado assim, porque os seus valores vão demorar um pouco mais para se repetir. Bem, o exercício 14, então, ele pede a imagem e o domínio dessa função, que é uma função tangente. Então, quanto à imagem, nós já sabemos que são todos os reais. Então, até podemos tomar nota aqui, a imagem são todos os números reais. Porém, quanto ao domínio,
nós sabemos que nunca o arco de uma função tangente, ele jamais poderá ser π-meios, porque tangente de 90 graus, né, ou π-meios, não existe, e nem qualquer valor que esteja meia volta após esse aí. Então ele precisa ser este arco todo aqui dentro, ele tem que ser algo diferente de π-meios mais kπ, para que o valor da tangente exista. Então quer dizer que 2x menos π-meios tem que ser algo sempre diferente de π-meios mais kπ. Então 2x tem que ser diferente, ó, desse π-meios que já está ali, então mais este π-meios mais kπ. Então nós vamos fazer assim, ó, 2x igual π-meios mais π-meios, 2 π-meios mais kπ. Ou ainda, simplificando, 2x igual a π mais kπ. Então o 2 passa dividindo. Então, ó, π-meios mais kπ. A questão 15, então, pede que nós calculemos o valor de k para que tenhamos simultaneamente o valor tanto do seno quanto do cosseno. Então, como nós temos que trabalhar com essas duas funções simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, nós vamos utilizar uma relação matemática que utilize essas duas, que é essa aqui, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, se nós calcularmos os devidos valores de k e colocados aqui e jogado na relação fundamental da trigonometria e gerar o 1, é porque a solução é verdadeira. Então, nós vamos fazer isso. O valor do seno é isso aqui tudo, ó. Então, nós teremos raiz quadrada de menos 2k mais 2 sobre k. Tudo isto aqui ao quadrado. Mais o valor do cosseno, que é 1 sobre k ao quadrado, igual a 1. Então, nós vamos ter aqui uma equação envolvendo k. Então, aqui, ó, esse expoente ele é tanto do numerador quanto do denominador. Então, nós vamos ter assim, ó, raiz quadrada de menos 2k mais 2 ao quadrado sobre k ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1, k ao quadrado é k ao quadrado igual a 1. Então, aqui a extração é exata. Então, nós vamos ter menos 2k mais 2 mais 1 sobre k ao quadrado. Por quê? Como nós temos uma soma de frações com o mesmo denominador, eu conservei ele para escrever uma vez só e somei tudo lá em cima nos numeradores. Então, olha só. Nós vamos ter menos 2k mais 3 sobre k ao quadrado igual a 1. Nós podemos multiplicar cruzado, então nós vamos ficar com k ao quadrado vezes 1, então nós vamos ter k ao quadrado igual, aqui embaixo nós também temos 1, isso aqui tudo vezes 1 é ele próprio. Então, menos 2k mais 3. Então, k ao quadrado mais 2k menos 3 igual a 0. Equação completa do segundo grau. Então, ó, k é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c sobre 2 vezes o a. Então, menos 2 mais ou menos, ó, aqui nós vamos ter 12 com mais 4 é 16, cuja raiz é 4. Então, 2. O K1 é menos 2 com mais 4, 2. 2 dividido por 2 dá 1. K2, menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 por 2, menos 3. Então, os dois valores de K que satisfazem a equação, se as relações, né, simultaneamente, são menos 3 ou 1. Bem, a questão 16, né, ela dá como exemplo uma telha ondulada e ela diz que a lei da função que gera, né, essa ondulação aqui na telha é 5 cosseno de x ao quadrado. Então ele pede que nós calculemos a distância entre os pontos A e B e também a altura, né, dessa telha, simbolizada pela letra H.
Então, nós temos, na verdade, ó, dando uma aumentada, um zoom nessa telha, ela funciona assim. Então, aqui nós temos o ponto A e aqui nós temos, na mesma altura, na mesma posição, o ponto B. Se está na mesma altura, na mesma posição, significa que ela completou, essa função trigonométrica completou o seu ciclo. Então ela já percorreu tudo, a partir dali ela só vai repetir os valores. Então, na verdade, de A até B, isso é o período da função. Então, como é que nós vamos calcular o período da função? Pegamos o 2π e dividimos pelo coeficiente c. O coeficiente c, nesse caso, ó, não esqueçam que na frente do x aqui nós temos o 1. Então, o coeficiente c é aquele número que está multiplicando o x. Notem que x sobre 2 é a mesma coisa que 1 meio que multiplica x. Então, o coeficiente c vale 1 meio. Então, nós vamos dividir por 1 meio. Então, nós temos 2π vezes 2, porque multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, o período é 4π. Então, como ele pede a distância, e ele está nos dizendo no problema que... ele não sei se ele deu valores ali, ó, e as medidas estão em centímetros. Então ele quer essa distância de A até B em centímetros. Então ele quer a medida linear. Então aí vem aquela questão, né, de no lugar do π nós colocarmos o 3,14. Então o período ele vai ser, ó, 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Ó, 12, então esse período, né, que corresponde ali a esse período que também está simbolizado pela letra D, é de 12,56 centímetros. Ele quer também a altura, né, da telha. A altura da telha, ela pega essa parte, ó, daqui até a parte mais alta. Então, daqui até aqui. Ou seja, o valor mais alto até o valor mais baixo. O que nós podemos fazer para encontrar isso? Isso está relacionado com o coeficiente B. O coeficiente B é a amplitude da onda. Ele mostra até onde ela sobe e depois até onde ela desce. Então, a amplitude da onda, ela vale 5. E notem que essa função aqui, ó, é como se ela fosse escrita assim, f de x igual a A mais B seno de cx mais d. Então, como o A não aparece, é porque, na verdade, ele é zero. Então, na verdade, está acontecendo isso aqui, ó, 5x, aqui, ó, isso aqui. Então, na verdade, esse gráfico... como A é zero, esse gráfico aqui, o zero, ele está, na verdade, passando bem na metade aqui do gráfico. Então, ele sai lá do 5, olha, vamos imaginar que seja assim, ó, ele sai lá do 5, e aí ele desce até quem? Até o menos 5 e sobe até o 5 de novo. Por isso que é importante saber qual é a função de cada um dos coeficientes. Então, a altura h, na verdade, é o dobro do coeficiente b. O coeficiente b é 5. Então, a altura 2 vezes 5, então a altura é de 10 centímetros. A questão 17, então, ela pede a simplificação das expressões. Então, nós temos essa primeira, e a dica é, para simplificar expressões, é interessante transformar aquilo que não é seno e nem cosseno de forma que apareça o seno e o cosseno. Então aqui, ó, o seno já é o próprio seno, então nós não vamos alterar. Então vai ficar seno do arco x vezes a tangente é seno de x sobre o cosseno do x vezes cossecante de x é 1 sobre o seno do x, é a função inversa do seno, sobre cosseno do x já é o próprio, não vamos alterar. Cotangente é a mesma coisa que cosseno do x sobre seno do x,
e secante é 1 sobre cosseno de x. Como tudo isso aqui é uma multiplicação, conseguimos simplificar esse com esse aqui, esse com esse aqui. O que sobrou para nós? Sobrou isto, ó, seno do x sobre o cosseno do x sobre cosseno do x sobre seno do arco x. Então, divisão de frações. Pegamos aqui, ó, a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Ou seja, isto vezes isto, então é isto ao quadrado. Então vai dar seno ao quadrado do x sobre cosseno ao quadrado do x. Do estudo de potências, a gente sabe que não precisa colocar um expoente 2 para cada um. Basta que a gente faça isso aqui, ó. Coloque o parênteses e coloque do lado de fora apenas o número 2. Ora, o que é seno sobre cosseno? Aí sim, no final nós podemos deixar as coisas mais simples. Ao invés de termos duas coisas, podemos trocar por uma. O que é seno sobre cosseno? É tangente de x. Então, como isso aqui está ao quadrado, então isso aqui é tangente ao quadrado de x. Então, tudo isso é a forma mais simples de tudo isso. Então, na letra B, nós vamos fazer a simplificação, né? Então, a secante é 1 sobre o cosseno de x, da função inversa. Como essa aqui já é cosseno, nós vamos deixar do jeito que está. Sobre cossecante é o inverso do seno. Então, é 1 sobre seno do x vezes seno ao quadrado do x. Então, nós podemos simplificar este com um deste e este com este. Então, nós ficamos com cosseno do x sobre seno do x, ou seja, cotangente de x. Bem, então nessa questão nós podemos perceber que nós temos um produto notável para ser desenvolvido. Então vamos lá. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, menos 4 seno de alfa vezes cosseno de alfa. Tudo isto sobre também outro produto notável, o quadrado do primeiro, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, ó, isso aqui nós podemos agrupar com isso. Então, nós vamos ter seno ao quadrado de alfa menos 2 seno alfa cosseno alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Tudo isto sobre isso aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa menos 2 seno alfa cosseno alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, nós temos uma coisa sobre ela mesma. Então, este resultado dará 1. Na questão 18, ela pede que a gente faça, então, a demonstração destas igualdades, dessas identidades. Ou seja, nós temos que provar, através dos cálculos, que isso aqui é igual a isso aqui. Olhando assim, parece que são coisas completamente diferentes, mas nós vamos ter que comprovar que elas são iguais. Então, nós podemos mexer em apenas um dos lados, né? Então, vamos mexer nesse aqui que tem mais informação. Então, esse aqui vamos deixar igual, ó. Então, a secante ao quadrado de x, né? Não é de alfa. Então, aqui de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, vamos substituir aquela tangente por seno sobre cosseno. Então, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então, nós temos uma soma. Então, nós vamos somar, só que para somar temos que ter denominadores iguais. Então, vamos fazer mínimo múltiplo, que é o próprio cosseno. Então, ó, isso aqui dividido por 1 é ele mesmo, vezes 1 continua sendo ele mesmo. Mais isto por ele mesmo, 1 vezes seno ao quadrado de x. Observem que, então, secante ao quadrado de x é
Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, relação fundamental da trigonometria. Isso vale 1. Então isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, né? O que acontece aqui? O que é secante? Não é a função inversa do cosseno? Então, isto é igual a isso. Consequentemente, secante ao quadrado de x é a mesma coisa que secante ao quadrado de x, pois isto é secante ao quadrado de x. Então, está feita a demonstração da igualdade. Chegamos à conclusão de que isto é igual a ele próprio. Então, quando nós chegamos a uma igualdade, isso é a prova que a demonstração foi feita. Então, nessa aqui, nós vamos também, né, mexer nesse lado. Na verdade, nós podemos trabalhar com os dois lados. Então, se nós fizermos todos os cálculos de forma correta, nós, no final das contas, vamos chegar numa igualdade também. Então, dá para escolher, mexe em ambos os lados ou apenas um só. Então, aqui, ó, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais o que é cotangente? É cosseno ao quadrado do x sobre seno ao quadrado de x. Então, ó, cossecante ao quadrado de x é... Então, para nós somarmos essas frações, é o mesmo critério, tem que fazer mínimo múltiplo comum. Então, isto aqui dividido por 1 é ele mesmo, vezes 1 continua sendo ele mesmo. Então, seno ao quadrado de x mais isto aqui por ele mesmo vai dar 1, vezes o cosseno ao quadrado do x. Então, nós já sabemos que isso aqui, pela relação fundamental da trigonometria, isso aqui vale 1. Então, ó, cossecante ao quadrado do x é igual a 1 sobre seno ao quadrado do x. O que é 1 sobre seno? É cossecante, é o inverso da função seno. Então, cossecante ao quadrado do x, ó, é igual a cossecante ao quadrado de x. Então, conseguimos comprovar a expressão, a identidade. Bem, nesse exemplo aqui, né, vamos, de repente, mexer também nessa parte, né, que está em forma fracionária e vamos dar uma arrumada naquilo ali. Então, a dica é, transforma tudo que não é seno nem cosseno para que seja seno e cosseno. Então, nós temos ali 1 sobre, o que é secante? É 1 sobre o cosseno do x. Menos tangente de x é seno de x sobre cosseno do x. Igual... Então, ali temos 1 sobre cosseno do x mais seno do x sobre cosseno de x. Então, aqui nós temos uma divisão de frações. Então, como os denominadores são iguais ali, basta conservar ele, ó, o cosseno de x. E ali em cima, então, pode operar matematicamente normal, né? Esse aqui com aquele ali. Igual, aqui a mesma coisa, nós vamos conservar o denominador, cosseno de x, e nós vamos ter 1 mais seno do x. Então, nós temos uma divisão de frações, então nós vamos pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que é isso aqui, que vai ser igual a 1 mais seno do x sobre cosseno do x. Esse 1 multiplicando aqui na frente, ó, nem precisa aparecer. O que nós podemos fazer? Nós podemos até multiplicar isso aqui cruzado. Cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado do x, igual a isto vezes aquilo. Ó, 1 mais seno do x multiplicado por 1 menos seno do x. Então, isso aqui, ó, cosseno ao quadrado do x igual... Isso aqui, para quem lembra, é aquele caso de fatoração, né? O produto, ó, da soma pela diferença. Escolhe aquele que tem o sinal de menos e eleva cada um ao quadrado, que a multiplicação está feita. Então, agora nós podemos trazer para cá, ó, e chegar a essa conclusão, que cosseno ao quadrado do x é igual. 1 ao quadrado é 1, menos seno ao quadrado do x. Muito bem. A relação fundamental da trigonometria é isso aqui, ó. Seno ao quadrado do x mais cosseno ao quadrado do x é igual a 1. O que acontece se eu isolar o cosseno ao quadrado do x? Que conclusão que eu chego?
que isto é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado do x. Então, isso aqui tudo, ó, nós podemos trocar por quem? Por cosseno ao quadrado do x. Então, olha aqui a identidade demonstrada, ó, cosseno ao quadrado do x é igual a ele mesmo, ó, cosseno ao quadrado de x. Nesse caso, né, nós podemos até multiplicar cruzado para evitar essa fração aqui, para deixar tudo na mesma linha. Então, o denominador disso aqui tudo, ó, ele vale 1. Então, isso aqui vezes 1, ele próprio. Então, a cossecante ao quadrado do x menos 2 igual isto que vai multiplicar aquela parte lá. Ó. Então, cossecante ao quadrado do x vezes cosseno ao quadrado do x menos seno ao quadrado de x. Então, nós vamos trocar esse cossecante aqui, ó, por 1 sobre seno ao quadrado de x menos 2 igual. Então, essa aqui também, ó, 1 sobre seno ao quadrado do x vezes. Muito bem, cosseno ao quadrado do x, pela relação fundamental da trigonometria, ó, que é isso aqui, ó, igual a 1. Se nós isolarmos o cosseno ao quadrado do x, ele é exatamente igual a 1 menos seno ao quadrado do x. Então, isso aqui, ó, nós podemos trocar por isso. Então, nós vamos ter o 1 menos seno ao quadrado do x menos esse outro seno ao quadrado do x. Então, seguindo, nós podemos até fazer mínimo múltiplo comum aqui desse lado, ó, seno ao quadrado do x, dividido por ele mesmo, vai dar 1 vezes 1, menos 2 seno ao quadrado do x, igual, então, ó, 1 sobre seno ao quadrado do x vezes 1 menos 2 seno ao quadrado do x. Então, agora vai ficar isso aqui, ó, 1 menos 2, vamos melhorar esse 2 aqui, 1 menos 2 seno ao quadrado do x sobre seno ao quadrado do x igual, ó, 1 vezes isso ele próprio, ó, 1 menos 2 seno ao quadrado do x sobre seno ao quadrado de x. Ora, a igualdade já está feita, nós já conseguimos demonstrar. Mas, de repente, dá para melhorar um pouco mais isso aqui ainda. Aqui, ó, já podemos cortar os denominadores, pois eles são iguais de ambos os lados. Então, ficou 1 menos 2 seno ao quadrado do x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado do x. Então, vamos transferir esse 1 para cá, ó, e vamos levar esse aqui para o outro lado. Esse que eu escrevi é esse aqui. Agora, esse vai para o outro lado positivo. Então, ó, tudo se anulou, ou seja, 0 igual a 0. Então, está demonstrado. Bem, esse aqui é o mesmo procedimento, né? Então, vamos fazer as substituições. Ó. Então, isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado do x vezes 1 sobre seno ao quadrado do x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado do x mais 1 sobre seno ao quadrado do x. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 1 sobre cosseno ao quadrado do x vezes seno ao quadrado do x. Igual, para somar essas frações, nós vamos ter que fazer mínimo múltiplo comum, que é multiplicar esses dois denominadores. Então, tudo isso dividido por esse, sobra esse, vezes 1 é esse aqui, ó, seno ao quadrado do x mais. Tudo isso por aquele ali sobra cosseno ao quadrado de x, vezes 1 cosseno ao quadrado do x. Denominadores iguais, ó, nós já podemos cortar. Então, ficou 1 igual seno ao quadrado do x mais cosseno ao quadrado do x. Ou seja, isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, que vale 1. Então, 1 é igual a 1. Então, está demonstrada a identidade. Bem, nessa questão, nós temos já, né, seno e cosseno,
Então nós podemos fazer as substituições, as trocas de seno por cosseno, utilizando a relação fundamental da trigonometria. Por exemplo, 2 cosseno ao quadrado de alfa menos. O que é seno ao quadrado de alfa? Bom, é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Pega a relação fundamental da trigonometria, isola o seno, nós vamos obter isso. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de alfa igual a 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Então, 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. 2 cosseno alfa mais 1 cosseno alfa, 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 igual a 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Se trocarmos os lados, levar esse aqui, trazer esse aqui para cá e levar aquele para lá, vão ficar todos simétricos, vão se anular, vai dar zero de ambos os lados. Então, 0 igual a 0 também está demonstrada a identidade. Bem, a questão 19, ela pede que nós calculemos o valor de K, né, para que exista a solução simultânea dessas duas relações trigonométricas. E aí nós temos essa aqui, essa relação que estabelece, né, essa relação entre secante e tangente. Isso aqui teve origem lá da demonstração da relação fundamental da trigonometria. Então, secante ao quadrado de alfa, nós vamos pegar esse valor, que é o valor da secante, e elevar ao quadrado. Então, K menos 1 sobre 3 elevado ao quadrado. É igual o valor da tangente, que é raiz quadrada do K menos 4 ao quadrado, mais 1. Então, aqui nós vamos ter K menos 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9, igual aqui a extração é exata, K menos 4 e mais aquele 1. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. E aqui nós teremos K menos 3. Então, veja só, K ao quadrado menos 2K mais 1 igual a 9K menos 3 vezes 9, 27. Então, K ao quadrado menos 2K, esse 9 vem menos 9K, mais 1 e mais os 27 igual a 0. Então, agora nós vamos fazer, resolver, né, essa equação aqui, K ao quadrado menos 11K com mais 28 igual a 0. Então, K igual a menos B, mais ou menos B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, sobre 2 vezes o A. Então, 11 mais ou menos, menos 11 ao quadrado é 121. Então, 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 2, 8. 8, 9, 10, 11. Então, 2 vezes 1, que é 2, logo K é 11, mais ou menos. Então, nós vamos ver aqui rapidinho. 121 vai dar 9, né? Menos 112, então 9, cuja raiz é 3, sobre 2. Então, 11 com mais 3, vamos ter 14 por 2, 7. E 11 menos 3, nós vamos ter 8, 9, 10, 11, 8, né, por 2, então 4. Então, há dois valores para K, que é 7 ou o 4. A questão 20A pede que seja calculado, então, o valor do seno de 75. Na verdade, 75 não é um arco notável, mas nós podemos transformar numa soma de dois arcos notáveis, e aí chegar ao verdadeiro valor do seno de 75, e não com uma aproximação, como se eu fosse fazendo uma calculadora, por exemplo. Se bem que tem calculadoras hoje que já calcula já direto com raiz, né? O valor preciso. Mas tudo bem. Então, nós podemos enxergar o seno de 75 dessa forma aqui, seno de 30 mais 45. Então, nós vamos utilizar a fórmula do arco soma. Então, assim, seno de um arco mais o outro, como é que eu resolvo? É o seno do primeiro
multiplicado pelo seno do segundo, aliás, pelo seno não, pelo cosseno, seno A, cosseno B, né? Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Esse A e B que eu estou dizendo, ó, é o primeiro e o segundo arco. Então, ó, seno de 30 mais 45 é seno A cosseno B mais seno B vezes o cosseno do A. Ou seja, seno então de 75 é seno de 30 é 1/2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 1 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, sobre 2 vezes 2, que é 4. Ou também pode deixar tudo sobre um único denominador 4, ele vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6. Então este é o valor do seno de 75. Cosseno de 15 graus, nós podemos interpretar ele como cosseno de 60 menos 45, ou 45 menos 30, né? Então podemos enxergar assim, ó, cosseno de 45 menos o 30. Então nós temos a forma agora do cosseno, ó. Então, ó, cosseno de A menos B é igual a cosseno A vezes cosseno B mais seno A vezes seno B. Então, adaptando, né, essa fórmula ao que nós temos, ó, cosseno de 45 menos 30 será cosseno do 45 vezes cosseno do 30 mais seno do 45 vezes o seno do 30. Então, ó, cosseno de 15 graus será cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Esse aqui, raiz de 3 sobre 2. Esse aqui também, raiz de 2 sobre 2. E esse aqui, 1/2. Ou seja, é o mesmo valor que aquele lá, ó, raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4, que eu posso deixar sobre um único denominador e escrever assim. Ali é 6, né? Aqui é 6. Então, aqui é 6 e ali é 2. Então, conclusão, cosseno de 15 é o mesmo valor que seno de 75. Tangente de 105 nós podemos enxergar como tangente de 45 mais 60, que aí nós pegamos arcos notáveis. E para isso nós vamos contar com essa fórmula. Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Então vamos lá, ó, tangente de 45 mais 60 é tangente de 45 mais tangente de 60 sobre 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 60. Ou ainda, tangente de 105 é tangente de 45 é 1, tangente de 60, raiz de 3. 1 menos tangente de 45, 1 vezes tangente de 60, raiz de 3. Então nós temos assim, ó, 1 mais raiz de 3. Então, ó, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Então, 1 menos raiz de 3. Então agora nós ficamos com raiz no denominador. Então vamos racionalizar isso aqui. Então vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Então nós vamos ter, ó, isto multiplicado por ele mesmo equivale a escrever 1 mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui sempre será o produto da soma pela diferença. Então escolhe o que tem o sinal de menos, eleva cada um daqueles termos ao quadrado. Então o produto notável, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais
o quadrado do segundo, sobre 1 ao quadrado é 1 menos o 3. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 2 raiz de 3, mais 3 sobre menos 2. Então, 1 com mais 3, 4, mais 2 raiz de 3. Tudo sobre menos 2. Podemos colocar o 2 em evidência e vai ficar assim, ó. Tudo sobre menos 2. Simplificando, então, na verdade, aqui embaixo ficou menos 1. Dividir alguma coisa por menos 1 é trocar o sinal apenas. Neste caso, calcular seno de 210 tem uma maneira, não sei se mais prática, mas que nós já aprendemos. É só fazer a redução ao primeiro quadrante, fazer 210 menos 180. Mas também dá para nós adaptarmos essa mesma ideia utilizando essas fórmulas do arco-soma. Por exemplo, nós podemos enxergar o 210 como seno de 180 com mais 30. Isso dá 210. Então, nós temos a fórmula do arco-soma do seno. Então, a seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aqui temos a multiplicação. Então, adaptando, ó, seno de 180 com mais 30 é seno de 180 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 180. Então, ó, seno de 210 é seno de 180, isso aqui vale 0. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é 1 meio e cosseno de 180 é menos 1. Isso aqui vai zerar. Então, ó, seno de 210 é 1 meio vezes menos 1, então menos 1 meio.